Culto, um quarto de hora, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor, 15 minutos de ações de graças, um quarto da palavra. Glória a Deus, nós estamos juntos aí no propósito de o culto de um quarto de hora. O que é isso, culto de um quarto de hora, né? Uma hora tem 60 minutos, dividido por 4, 15 minutos. Os primeiros 15 minutos da palavra de Deus ao seu coração, os próximos 15 minutos é você orando com Deus, você conectado com Deus. Depois, 15 minutos de louvor, conecte aí 2 louvores para te levar à sala do trono e encerra os últimos 15 minutos da sua hora de oração com ações de graça. Assim você cumpre 1 hora de comunhão, relacionamento, intimidade com Deus Todo-Poderoso. Esse é o desafio desse mês agora, culto de 1 hora, um quarto de hora, com palavra, com louvor, com ações de graças e com pedidos diante do Deus Todo-Poderoso. O que a igreja precisa hoje não são ferramentas de tecnologia, modelos ou novos métodos ou melhores maquinários. A igreja não precisa importar formatos do exterior, de modelos de onde está dando certo, de estruturas. Por quê? Deus não unge métodos, Deus unge homens. Mas homens com uma fome e uma sede do Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres de caráter. É mais importante o caráter do que o carisma. Olhamos na palavra de Deus quantos foram reprovados. Geazi era para ter a porção quadruplicada de Elias, a porção dobrada de Eliseu. E era um homem que era prestativo, era um homem que estava sempre disponível, zeloso, obediente, mas infelizmente um homem que não tinha caráter. Um homem que não estava alinhado, visão com visão, olho com olho, boca com boca, mãos com mãos e pés com pés do profeta Eliseu. E por isso, então, tinha uma visão distorcida, corrupto, foi atrás de Naamã pedindo recompensas em nome de Eliseu. Que coisa absurda. Deus está à procura de homens de oração. Deus está à procura de pessoas que sejam poderosas, não em cursos, não em técnicas, não em formas, não em métodos, mas na oração. O Espírito Santo não flui por intermédio de métodos, mas sim por meio de homens. Deus não unge planos, mas Deus unge pessoas. Infelizmente, nós estamos numa geração onde a igreja cresceu até agora com marketing. E muitas igrejas estão crescendo por causa de marketing, propaganda, métodos, formatos humanos. Mas daqui para frente, nós vamos ver aí a necessidade. Vai haver uma divisão daquele que realmente tem a visão de Deus e do que não tem a visão de Deus. Vai haver uma divisão daquele que serve e do que não serve, do que está aprovado e do que está reprovado. A igreja vai ser, ou já está dividida dentro da própria igreja. As virgens loucas e as prudentes e as imprudentes, as sábias e as loucas, os aprovados e os reprovados, os que renunciam e os que liberam tudo. A estratégia de Satanás foi uma das estratégias mais eficazes de guerra. Se você não pode com o inimigo, se infiltre no meio dele e crie uma divisão dentro do território dele. E foi isso que Satanás fez ultimamente dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porém, tem um remanescente que não se dobra, tem um remanescente que não se vende. Assim como na época de Elias haviam 7.000 que não se dobraram a Baal, tem aqueles que vão correr com os cavalos, que não vão entrar na carruagem do rei, nas carruagens aí da politicagem, mas que vão passar as carruagens na unção do Senhor para ser a voz profética. Quando o diabo não consegue te parar, ele vai tentar te envolver em entretenimentos. Como é que você está administrando o seu tempo? Como é que você tem dirigido sua vida de oração? O que está te entretendo, né? Como que você está gastando o seu tempo? Quais têm sido seus ladrões de tempo ou ladrões de energia? Os homens procuram métodos eficazes, métodos mais aperfeiçoados para o crescimento da igreja, e Deus está à procura de homens e mulheres quebrantados, homens e mulheres que se prostrem, homens e mulheres que se dobrem no cume do monte
com a cabeça entre os joelhos, que possam trazer uma chuva abundante de avivamento, assim como Elias. Ele ordena a Acabe: vai, aparelha os teus carros para que a chuva não te apanhe, e Acabe vai, sobe, come, bebe, mas ele sobe o cume do monte para gerar a chuva. Quem vai fazer diferença nessa reta final da igreja vão ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. O que vai nos manter e nos sustentar diante dos dias maus que estão vindo sobre a terra é a plenitude do Espírito Santo de Deus. Nós vimos aí Pedro, na verdade, sem o Espírito, era covarde, negou Jesus 3 vezes, mas cheio do Espírito, ele se levanta na força do Senhor, ele se levanta na autoridade do Senhor e diz: isso que vocês estão vendo, não estão embriagados coisa alguma. Isso é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que diz que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O mundo está precisando de pessoas de oração, pessoas de poder, de posicionamento, pessoas que conduzam a glória de Deus nos ombros, não em carros de boi, que mesmo que estejamos na Babilônia, mesmo que estejamos no Egito, não deixemos o Egito ou a Babilônia estar dentro de nós. Um dos grandes homens aí de oração da história da igreja, Edward M. Bonds, dizia: homens mortos pregam sermões mortos e sermões mortos matam. Tudo depende do caráter espiritual do pregador, da unção, do preço que ele pagou em oração, de como que ele gerou o sermão em jejum, em oração, em quebrantamento e lágrimas. Deus não está à procura de um bom discurso, Deus está à procura de um vaso de barro simples, humilde, mas cheio do Espírito Santo. E essa plenitude só vem da vida de temor, de tremor, de jejum e de oração que se alimenta da palavra de Deus. As boas novas do Evangelho não progridem por métodos, por ondas populares, por ventos, não tem nenhum poder de autopropagação, mas ele vai adiante à medida que homens ungidos vão adiante, conduzindo a glória, conduzindo a arca da aliança nos ombros. Deus não quer carros novos, carros de boi, não vai resgatar a glória, trazer a arca de volta na força humana. A arca, a presença de Deus, só vai ser resgatada no ombro daqueles que são verdadeiros adoradores e decidem se dobrar, se arrepender e pagar o preço do tempo em comunhão, consertar o altar, reparar o altar do Senhor. Deus não precisa de grandes talentos, de grandes conhecimentos e nem de grandes pregadores. Deus precisa de homens que sejam grandes em santidade, gigantes na oração, grandes na fé, grandes no amor, grandes na integridade, grandes na fidelidade, grandes no caráter, porque aí sim eles serão grandes em Deus. Homens que preguem sermões santos nos púlpitos com a vida santa que vai restaurar no derramar do Espírito Santo que pode gerar poder. Esses é que vão moldar uma geração para Deus. Olha o que Paulo vai nos dizer em Romanos, capítulo 1, verso 16, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, também do judeu e do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé, pois é o poder de Deus para a salvação. O mundo está procurando poder, a importância do genuíno poder e não uma imitação, não um falso poder. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 4:20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, em poder. Na igreja primitiva, Deus cooperava com os apóstolos do Cordeiro com sinais, prodígios e maravilhas. Deus cooperou com Paulo através de sinais, prodígios e maravilhas. Romanos capítulo 15, versículo 19, carta aos Romanos 15, 19,
pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém, arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde houvera sido nomeado para edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não o ouviram o entenderão. Marcos capítulo 16, verso 15 a 20, vai nos dizer exatamente junto com a grande comissão, né? Marcos 16, 15, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Atos capítulo 5, verso 12. Atos capítulo 5, verso 12, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Deus cooperava com eles com sinais, prodígios e maravilhas. Os sinais só vão seguir os que creem, mas para seguir eu tenho que estar em movimento. Então, em segundo lugar, primeiro, estar em movimento. Segundo, crer, né? Se a pessoa crer, os sinais vão seguir. Em terceiro lugar, aqueles que têm uma vida santa. E para isso, precisam ter uma vida de oração, de jejum, de leitura, de comunhão com Deus, de santificação. O mundo está cansado da religião. O povo quer poder. Só que poder só pode vir se tivermos uma vida de oração, se resgatarmos o altar, repararmos o altar. O mundo está cansado de filosofias, de discursos secos, de conhecimento humano. O povo precisa ver, o povo precisa sentir, o povo precisa ser tocado. E a promessa de Deus é: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Por quê? Porque o evangelho, ele é poder de Deus para todo aquele que crê. O evangelho, no começo, na igreja primitiva, teve um crescimento sensacional, porque era acompanhado por sinais, prodígios e maravilhas. Queira ou não, o sinal atrai. Queira ou não, o sinal vai trazer pessoas. Então, precisamos ver qual o fundamento, qual a base, qual o alicerce que levou eles a terem aí um evangelho de poder, de sinais, de prodígios e maravilhas. Era uma vida santa e uma vida de oração. Se você ainda não está nesse propósito, entra conosco nesse propósito. 15 minutos de palavra, meditando na palavra de Deus, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça. Culto, 1/4 de hora. 1 hora na presença do Deus Todo-Poderoso. Pai de amor e Deus bendito, aviva-nos, Senhor. Pai amado, nós rogamos nesta hora, vem, Senhor, e perdoa, converte os nossos corações, converte a nossa vida, aviva, Senhor, o nosso ministério, o nosso chamado, desperta, Pai, esse ouvinte para a oração, leva-nos, ó Pai, a esse espírito de intercessão, de oração, de quebrantamento, de santidade, que a cada dia possamos viver um novo tempo com o Senhor, um tempo de bênção, um tempo de milagre, um tempo de refrigério, um tempo na Tua presença. Espírito Santo de Deus, leva-nos a uma vida de comunhão. Espírito Santo de Deus, leva-nos a uma vida de experiências com o Senhor. Espírito Santo, ajuda-nos nas nossas fraquezas, para que a cada dia possamos viver o que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas. É o Teu Espírito, Senhor, que nos lava, que nos limpa, que nos preenche, que nos convence, que a cada dia possamos viver essa plenitude do Espírito para a Tua honra e para a Tua glória, no nome precioso de Jesus. Nesses próximos 15 minutos,
esteja em oração, esteja clamando com esse propósito, esteja consertando o seu altar, esteja rogando diante do Deus que pode mudar a tua vida, que pode mudar a tua história. Culto 1/4 de hora, 15 minutos meditando na palavra, 15 minutos de louvor e adoração, 15 minutos de ações de graça e 15 minutos aonde, na verdade, você vai clamar, pedir. Qual a ordem que você vai fazer dentro dessa hora, fica à sua disposição. Nossa sugestão, os primeiros 15 minutos meditando na palavra, os segundos 15 minutos oração, terceiro louvor e depois agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito e tudo que Ele vai fazer. Eu te vejo amanhã. Se Deus tem falado com você, compartilha isso com outros, multiplica esses vídeos para que tenhamos o maior número de intercessores e possamos mover a Igreja do Senhor à oração, hora da oração. Deus abençoe, até a próxima. Culto 1/4 de hora.